Bom dia a todos, eu sou o professor Alex Nina, sou graduado em Administração de Geologia, especialista em Gestão de Finanças, mestre em Gestão de Recursos Naturais e doutor em Desenvolvimento Sustentável. Nossa aula de hoje é sobre gestão de estoques e incerteza. Aqui o sumário da nossa aula, nós teremos uma introdução onde abordaremos o dilema do estoque e a gestão de estoque. Depois nós trataremos dos métodos de previsão de demanda, incluindo média móvel simples, média móvel ponderada e suavização simples. Depois dos modelos de gestão de estoque, incluindo período único, estoque cíclico e estoque de segurança. E por fim, as técnicas de gestão de estoque, tendo a FIFO, LIFO, FEFO, curva ABC e Just in Time. O objetivo geral é conhecer os principais modelos de gestão de estoque e prevenção de incertezas. O objetivo específico é entender noções básicas de gestão de estoque, refletir sobre o dilema entre ter muito ou pouco estoque e compreender os métodos de previsão de demanda. Introdução. Estoques são acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em processos e produtos acabados nos diversos pontos da cadeia de suprimento. Então, todos esses materiais que estão ao longo dessa cadeia, antes que ela chegue aqui no consumidor final, nós podemos chamar de estoque. Qual o dilema do estoque? É se a empresa deve conter muito ou pouco estoque. A vantagem de você ter muito estoque é a maior responsividade, ou seja, a disponibilidade de produtos ao cliente. Vamos dar o exemplo aqui da Apple. Num caso hipotético, imagina que você tem uma loja da Apple e em frente dela existe uma loja da Samsung. Vai um cliente lá e ele está precisando comprar um iPhone, está querendo comprar um iPhone, ele tem dinheiro para comprar o iPhone. Ele chega na loja, só que ele não consegue comprar o iPhone porque não tem no estoque. E aí ele resolve ir na loja da frente e compra um celular da Samsung. Ele começa a usar o celular da Samsung, ele gosta, e a partir desse momento ele passa a ser um cliente fiel da Samsung. Ele era um cliente fiel da Apple. Então a Apple não só perdeu uma venda, como perdeu um cliente, ou seja, recorrência de vendas. Tendo muito estoque, você diminui o risco de você perder cliente. Então essa é a vantagem de você ter muito estoque. Por outro lado, quando você tem pouco estoque, você tem menor custo financeiro. Por quê? O estoque representa o dinheiro parado. Está ali, um dinheiro que foi investido para produzir aquele insumo, aquela matéria, e que está ali parado enquanto ninguém vem e compra. Esse dinheiro ele poderia estar rendendo ali em qualquer investimento de renda fixa, por exemplo. Além disso, o estoque, se ele não for vendido logo, ele se deterioriza, dependendo do produto, com maior ou menor velocidade, e também pode nem ser vendido, e aí representa uma perda total do custo de produção daquele material. Então você tem vários custos envolvidos, e em tese você ter menos estoque significa menos custo financeiro. E a empresa precisa encontrar um equilíbrio entre ter muito ou pouco estoque. O nível ideal de estoque, e é justamente isso que visa a gestão de estoque. Então, a gestão de estoque é a adequação dos níveis de produtos estocados em relação à demanda, oferta, bem como ao nível de disponibilidade desejável. Então, são essas as três variáveis: demanda, oferta e nível de disponibilidade. Método de previsão da demanda. Não vamos falar primeiro da demanda. Então, os métodos são baseados em dados históricos. Por isso, é importante o registro sistemático da demanda observada. Quanto mais dados você tiver, melhor vai ser a confiança dos seus métodos. Os principais métodos é média móvel simples, média móvel ponderada e suavização dupla. Vamos falar da média móvel simples. Ela se baseia na média dos últimos N períodos. Nesse caso aqui, nós estamos usando como período os meses, né? Mas podia ser anos, semanas, dias. E
Percebam que nós temos dados observados até junho. E aqui, para a previsão de abril, para a média de abril, a gente considera a média dos últimos 3 meses. No caso, janeiro, fevereiro e março. Quando chega em julho, que a gente não tem dados observados, a gente encontra uma média aqui dos últimos 3 meses também, que é abril, maio e junho, de 47. E aí a gente vai dizer que essa é a previsão da demanda para julho. E nós repetimos para os outros meses essa mesma média. Quando for julho, olha o que acontece. Você atualiza com um novo dado observado. Aí, em vez de ser a média de abril, maio e junho, você tira a média de maio, junho e julho. E aí, para agosto, você já atualiza para 48. Aqui nós temos estimativa dos erros de previsão. Por quê? Você tem os dados amostrais, que são esses pontos aqui, as observações num gráfico de dispersão. E você tem a média que você estabeleceu lá no modelo. Acontece que você tem uma diferença aqui entre a média e o ponto amostral, para cada um dos pontos amostrais. Essa diferença é o que a gente chama de erro. E a partir desse erro a gente calcula o desvio padrão, que seria a raiz quadrada da somatória dos erros ao quadrado dividido por n-1, que n é o número de observações. Aqui, pessoal, quanto menor, mais consistente vai ser a previsão. Olha só, nesse caso, você tem aqui uma série amostral que os pontos amostrais estão mais próximos da média. Aqui, embora você tenha a mesma média, os pontos amostrais estão mais distantes, ou seja, o desvio padrão seria maior. Portanto, a previsão de demanda ela é mais consistente nesse primeiro caso do que nesse segundo. Média móvel ponderada. Aqui a ideia é que os períodos mais recentes eles devem ter um peso maior. Então, se você quer fazer a previsão para o tempo T+1, nesse nosso exemplo aqui, abril, nós vamos ver que nós podemos atribuir pesos a princípio aleatórios ao tempo T, T-1 e T-2. O importante é que esses pesos variem de 0 a 1 e que a soma deles seja 1. Aí, nesse caso, atribuindo o peso aqui de 0,5, 0,3, 0,2, para abril nós encontramos a previsão de demanda de 45 e 30. Isso a gente pode incluir também novos dados e encontrar novas previsões de demandas conforme o tempo passa. A observação é que métodos sofisticados encontram os pesos ideais com base no desvio padrão. Então, o seu desvio padrão para encontrar esse sistema de pesos aqui. Lembrando que N meses, pode ser mais de 3 aqui ou menos até. Então, você tem... Mas também você pode colocar valores aleatórios conforme sua expertise. O terceiro método é a suavização dupla. Ele é aplicado quando você tem séries amostrais com uma tendência clara aqui. Nesse caso, você percebe que a média da demanda está subindo com o tempo. E aí você tem como calcular uma reta, a equação dessa reta aqui, melhor dizendo, tá? Em softwares como Excel, também de outras formas. Você tem aqui nesse exemplo essa equação, em que esse valor aqui de 23,59 é o ponto onde a reta toca no x igual a 0, que a gente chama de intercepto. Já esse outro 4,17 é o coeficiente. Cada variação é a variação de y em função de x. Aqui são os dados amostrais. Nós temos que esse intercepto é o nível, chamado de nível, e esse coeficiente é chamado de tendência. Nós podemos projetar essa equação aqui para fora aqui da reta, simplesmente atribuindo novos valores a x.
E a fórmula que a gente usa é previsão do tempo t mais 1 é igual a nível do tempo t mais tendência do tempo t. No caso do tempo t1, você tem que a tendência 1 é igual ao próprio intercepto e o nível 1 é igual ao... Aliás, o nível é igual ao próprio intercepto, a tendência é ao próprio coeficiente de correlação. Como esses dados eles já têm na equação, você pode encontrar a previsão de demanda do tempo 2. Tempo 2, então seria N1 mais T1. E aqui você já encontra. Para a previsão de demanda no tempo 1, ela não existe porque você não tem dados anteriores. Agora, para encontrar NT, aqui nós temos que usar essa fórmula. Que NT é igual ao alfa vezes o DT, a data do mesmo período, mais 1 menos alfa. Alfa é um peso que pode ser atribuído tanto de forma aleatória como calculada aí de forma mais sofisticada, vezes NT menos 1 mais Tzinho menos 1. Então, nós temos que N2, no caso aqui do nosso exemplo, vai ser, considerando o alfa de 0,30, a gente tem o alfa, a gente tem o DT aqui, que é o D2. Nós temos 1 menos alfa e também tem o N menos 1, que é o do período anterior aqui. E a tendência de T menos 1, que é do período anterior também. Com todos esses dados, a gente encontra o N2, que é 30,30. Para a tendência, nós também temos uma fórmula. A tendência de T igual a beta vezes NT menos 1, mais 1 menos beta vezes T do período T menos 1. E aí, tendo um beta aqui, né, dado de 0,4, nós temos como calcular também o N, tanto de tempo T como T menos 1, lá da equação anterior, e o T de T menos 1, que é 4,18. Então, você chega ao resultado de T2 igual a 5,19. E aplicando novamente essas fórmulas para os anos períodos posteriores, nós completamos a tabela, inclusive para a parte onde você não tem demanda observada. Porque quando você chega aqui na previsão do tempo 13, nós repetimos ela para a demanda observada para continuar a nossa previsão. Isso aqui vai um pouco lá para cima. Bem aqui. Modelos de gestão de estoque. São duas perguntas importantes para a gente definir qual é o modelo mais adequado. Então, quando a gente primeiro pergunta se o estoque pode ser reposto. Se sim, nós aplicamos o método de modelos de períodos múltiplos. Se não, nós aplicamos o modelo de período único, que esse aqui é o caso do jornaleiro. Por quê? O jornaleiro todo dia ele vende ali o seu jornal com as notícias daquele dia. Se ele não conseguir vender o jornal, no outro dia as notícias estarão defasadas, então não tem como ele vender. Ele perdeu completamente o seu estoque. Então o estoque não pode ser reposto. Mas se for em situações diferentes, a próxima pergunta é qual o objetivo. Se o objetivo for o ganho de escala, se usa o modelo de estoque cíclico. O que significa esse ganho de escala? Produção em larga escala para você conseguir diminuir os custos
os custos de produção por unidade, né, ou o que se chama de diluir os custos fixos, adotado por empresas como a Vale, que produzem em larga escala. Por outro lado, se o objetivo for a responsividade, ou seja, você não deixar de ter venda, de ter produto disponível para o cliente, você vai usar o modelo de estoque de segurança. É o exemplo da Apple que nós falamos anteriormente. Então, vamos falar do modelo. E aqui, pessoal, nesse caso, você está muito mais focado com o valor que você entrega para o cliente do produto, já que são produtos de valor agregado, e eles têm uma margem de lucro alta, ou seja, é muito ruim você perder também uma venda de um produto, porque significa uma margem alta, e vale a pena você manter um estoque razoável, mesmo que seja custoso, por conta justamente dessa margem de lucro alta. Modelo de período único. Aqui o problema do jornaleiro, e qual é o dilema dele? Se ele pedir pouco jornal, ele pode perder venda. Se pedir muito, pode sobrar jornal que não será vendido no dia seguinte. Então ele tem que encontrar um equilíbrio. E aí ele vai usar a série histórica. Aqui no nosso exemplo tem uma série histórica. Importante dizer que essa série vai ter uma média e um desvio padrão. A primeira coisa que ele faz também é definir o nível de serviço adequado, ou seja, que é a probabilidade de atender a demanda em um determinado dia. Esse nível de serviço ele vai seguir a chamada distribuição normal. O que significa isso, pessoal? É uma distribuição estatística padrão, tá, que se usa no método e que tem valores tabelados. Se o jornaleiro disponibilizar em estoque, né, fazer uma requisição exatamente da média da demanda observada, você tem que a probabilidade dele atender toda a demanda num dia é de 50%. Sendo 50% também a probabilidade dele não atender a demanda num dia, ou seja, ele colocou lá 50 jornais disponíveis para vender e vieram 51 clientes. Então teve um cliente que não conseguiu comprar jornal. Pode ser que no outro dia sejam 10 clientes que não conseguiram comprar jornal. O que importa é que naquele dia ele não conseguiu comprar jornal. E essa probabilidade ela mede o percentual de dias, né, esperado que ele consiga vender todos os jornais. Independente se foram lá 49, 40 ou 30 clientes, mas é importante que ele conseguiu atender a todos. Tá? Exatamente se ele colocar metade, a média da demanda, em 50% dos dias ele vai atender toda a demanda. Se ele colocar a média mais o desvio padrão, ele vai atender toda a demanda em 85% dos dias. E se ele colocar a média mais 12 o desvio padrão, em 97,5% do dia. Então perceba que quanto mais estoque ele coloca, ele mais aumenta o nível de serviço. Só que também tem um custo para ele ficar colocando bastante estoque. Então, como é que ele vai resolver isso? Ele vai ter que encontrar um nível de serviço ótimo através de uma fórmula, que é o CF sobre CF mais CE. CF é o custo de falta do produto, custo de não venda, ou seja, o lucro que ele deixou de ter. E CE é o custo de acesso, o custo de produção, ou seja, sobrou jornal, então ele vai ter um custo lá de produção que ele vai ter que arcar. Vamos imaginar que ele vende o jornal a R$1 e o custo de produção é 20 centavos, ou seja, ele lucra 80 centavos por jornal. Vocês percebem que, jogando esses dados na fórmula, nós encontramos aqui um nível de serviço ótimo de 80%. Agora, ele volta aqui para a distribuição normal e encontra, a gente pode encontrar isso pelo próprio gráfico, qual seria o estoque ideal, que pelo gráfico dá para perceber que é em torno ali de 55 jornais. Ou seja, ele sempre tem que fazer uma aquisição de 55 jornais para manter o nível de serviço em 80%, que seria o nível de serviço ótimo. E existem formas mais rebuscadas de você encontrar, inclusive com softwares como o próprio Excel, mas aqui é só para vocês terem uma noção de onde vem
esse nível de serviço ótimo. No modelo de período cíclico, é aquele que você pode usar o estoque de um dia para o dia posterior. E aí você tem algumas variáveis que são importantes. A primeira coisa é o lote de compra, porque você não tem que fazer uma requisição diária. Aqui você pode fazer uma requisição para durar ali vários dias. E o tempo que vai durar o seu lote de compra é chamado de ciclo do pedido. A gente vai colocar aqui os exemplos que depois a gente vai calcular vários indicadores importantes. Então, digamos que o lote de compra seja de 900 unidades e o ciclo de pedido seja 30 dias. Então, a cada 30 dias, o vendedor de uma loja qualquer, né, ele faz um pedido ali para o fornecedor para enviar 900 unidades de um produto. Você vai ter a taxa de consumo do estoque num determinado período. Se tem 900 unidades e ele é consumido em 30 dias, significa que a cada dia, em média, você consome 30 unidades. Claro que isso pode ser mais ou menos conforme o dia, mas o que importa aqui é a média. E tem como você encontrar também a taxa de consumo no ano, simplesmente multiplicando o 900, que é a taxa de consumo por mês, vezes o 12, chegando ao valor de 10.800 unidades. Outro indicador importante é o estoque cíclico, que vai ser igual à quantidade de requisição dividido por 2. É simplesmente a média que você tem no estoque durante o ano. Se você pede uma quantidade Q de estoque, em média você vai ficar com Q sobre 2 de estoque. Nesse nosso exemplo seria 450 unidades. Qual é o dilema, então, nesse tipo de situação? Você pode fazer uma única compra no mês, uma única requisição no mês, ou várias requisições no mês. É uma situação bem parecida as nossas compras diárias na nossa casa, que a gente pode fazer uma grande compra ali, que a gente chama de rancho, no mês, ou ficar indo toda semana no supermercado, ou de 3 em 3 dias. Quando você faz uma única compra no mês, você tem uma grande quantidade de estoque durante o mês. E lembram-se que estoque é custo. Então você tem maior custo de estoque. Quando você tem várias requisições no mês, por exemplo, aqui um ciclo de pedido de 3 dias, ou seja, durante o mês você vai ter 10, vai ter 10 requisições, o que acontece? Você tem menor custo de estoque, porém, você tem um custo de pedido. Na nossa analogia, é o custo que você tem para ir para o supermercado. Você pode gastar gasolina, você gasta tempo, enfim. E claro, as empresas também têm um custo de pedido quando elas fazem pedido para os fornecedores. Afinal, os fornecedores cobram frete. E aí você tem que equilibrar, encontrar ali um lote de requisição, um lote de compra que seja ideal, que minimize a somatória entre custo de estoque e custo de pedido. Primeiro de tudo, nós vamos entender que o custo total ele é composto de 3 variáveis. Primeiro é o custo do próprio material. Aí tem o custo de manutenção, que é o próprio custo do estoque, e o custo do pedido. Isso tudo para os nossos cálculos nós vamos considerar por ano, tá? Porque a empresa ela faz o seu planejamento financeiro via regra por ano. Então, olha lá. Primeiro, o custo de material. O custo de material vai ser o custo por unidade de pedido C vezes o R, que é a taxa de consumo em um ano. No caso, no nosso exemplo, nós colocamos um material custando R$15 e uma taxa de consumo, como nós calculamos anteriormente, de 10.800 unidades. Fazendo essa multiplicação simples, nós chegamos a um custo do material de R$162.000. Percebo que ele não depende do lote Q. Se nós colocarmos num gráfico, independente da quantidade de lote que nós pedimos, o
custo material vai ser constante. Esse gráfico é interessante porque ele tem aqui a relação do lote de pedido com o ciclo de pedido. Quanto maior for o lote, né, quanto mais unidade nós pedimos, maior vai ser o ciclo de pedido, porque mais tempo vai durar o nosso estoque. Mas o custo de material é constante. Aí nós falamos do custo de manutenção agora. Custo de manutenção é igual ao C, que é o custo de oportunidade por unidade de produto. Não, custo por unidade de produto, melhor dizendo, tá? Que foi de R$15, nosso exemplo. O Hzinho, que é o custo de oportunidade. Aqui nesse exemplo nós usaremos 14% ao ano, como fosse uma aproximação da taxa Selic, para simplificar os cálculos. E o SE é o estoque cíclico, que nós falamos anteriormente, que é igual a Q sobre 2. Como nós vamos usar um Q de 900 unidades e chegamos ao SC de 450. Calculando tudo isso aqui, você chega ao custo de manutenção de 945. Esse custo vai ser em reais. Olha só, pessoal, o lote de compra que nós usamos foi de 900. E aí a gente coloca aqui na projeção dessa reta, vai dar exatamente 900 aqui, 945, bem aqui, né, que é 30 dias de compra no nosso exemplo. A reta poderia continuar aqui, se nós colocássemos lotes de compras maiores. Mas é importante dizer que esse custo de manutenção ele é uma reta que tem esse comportamento ascendente aqui. Quanto mais a gente aumenta o lote de compra, maior o nosso custo de manutenção. Se tivermos um lote de compra menor, aqui o EC vai ser menor e, portanto, o C-man vai ser menor também. Beleza? Então, esse é o comportamento do custo de manutenção. Agora, vamos para o custo de pedido. O custo de pedido ele é calculado por essa equação aqui, R sobre Q vezes CR. R é a demanda anual, no nosso caso aqui deu 1.800 unidades. Q é o lote de compra, que nós estamos usando o valor de 900 unidades. E CR é o custo de requisição, digamos o frete lá que o fornecedor cobra. Colocamos o valor aqui de R$10. Calculando isso aqui, nós encontramos o custo de pedido de R$120. Lembrando que isso aqui é o custo anual. Então a gente percebe aqui nesse gráfico que quando a gente coloca 900 no lote de compra, 120 vai dar bem aqui, mas esse gráfico ele tem esse comportamento aqui, tá? Ele não é bem uma reta, ele tem mais esse formato de curva, em que o custo de pedido vai caindo conforme você aumenta o número o lote de requisição, porque você vai pedindo cada vez menos requisições durante o ano. Então, olha só, nós temos o custo de material, que é constante em relação a Q. Nós temos o custo de manutenção, que sobe em relação a Q, e o custo de pedido, que cai em relação a Q. Vai ter um ponto que esses dois aqui vão se encontrar. Esse vai ser o que a gente chama de lote econômico de compra. Só que o custo total ele também inclui esse custo de material. Por isso que o formato dele é uma junção desses gráficos aqui. É quase como esse sorriso aqui, né, que vocês estão vendo. É como se a gente fosse somar cada um desses gráficos aqui e encontrasse um gráfico grande aqui, que é o custo total. Olha lá, então a gente encontra o lote de compra ideal simplesmente igualando CMAN, que é o custo de manutenção, com o CP, que é o custo de pedido, que é justamente desse gráfico aqui que vem essa relação. Aí a gente começa a colocar a fórmula dos dois aqui, fazer as operações matemáticas, isolando o Q. Quando a gente consegue isolar o Q, nós chegamos na seguinte fórmula. Q igual a 2, a raiz, né? Raiz de 2 vezes R, que é a demanda anual, vezes CP, que é o custo de pedido, dividido por C, que é o custo por unidade, vezes H, que é o custo de oportunidade. Esse Q aqui dessa equação é o que a gente chama de lote econômico de compra, LEC. Usando aqui os dados que nós passamos anteriormente, nós chegamos ao lote econômico de compra de 320 unidades, mais ou menos. Se a gente voltar aqui no gráfico e projetar o Q de 320, dá mais ou menos, exatamente, né, mais ou menos exatamente, no mínimo dessa nossa
linha aqui, né, de custo total. Ou aqui no ponto onde CMAN é igual a CP. O modelo pode ser aprimorado incluindo outras variáveis, então você tem a redução no custo unitário, por exemplo, pode ocorrer com o aumento do lote de pedidos, isso poderia ser matematizado. E também você tem um custo de deteriorização do estoque, porque aqui a gente só usou a taxa de oportunidade, mas o estoque pode se deteriorar com o tempo. Então, é só para vocês terem uma noção básica de como se calcula e do que é importante no caso de gestão de estoque. Outro modelo vai ser o de estoque de segurança. Por quê? Esse modelo de estoque cíclico, ele considera que o estoque sempre é reposto quando chega a zero. Isso não é verdade, pois na maioria das vezes existe um tempo entre a requisição de uma compra e a chegada do produto, o que nós chamamos de lead time. Então, olha só, revendo aqui algumas informações. Você tem um lote de compra, nosso exemplo, 900 unidades, o ciclo de pedido 30 dias, a taxa de consumo 30 unidades por dia. O lead time vai ser o tempo para o pedido chegar, porque aqui nós chegamos bem aqui no fim do ciclo do pedido e fizemos uma requisição e assumimos que a requisição veio aqui. Só que na prática, você tem que pedir, por exemplo, 4 dias antes, porque o teu fornecedor demora em média 4 dias para te entregar aquele lote de compra. Então esse é o lead time. E existe o que a gente chama de DL, a demanda durante o lead time. Como a taxa de consumo é 30 unidades por dia e o lead time aqui do nosso exemplo é 4 dias, você multiplica 4 vezes 30, dá 120. Ou seja, quando você estiver no lead time, que é o tempo da requisição até o fim do estoque, você vai ter, em média, né, uma média, 120 unidades. O estoque de segurança, pessoal, visa prevenir o aumento da demanda ou atraso no lead time. Por quê? Você pode, a fornecedor pode atrasar aqui, demorar 5 dias para entregar, ou você pode ter um aumento repentino da demanda e consumir mais do que 30 unidades por dia. E aí você vai chegar lá no outro dia e não vai ter estoque suficiente e você pode estar perdendo venda. Por isso você coloca um estoque a mais, um estoque extra, ali que é o chamado estoque de segurança. Então percebam que você mantém o lead time, a demanda durante o lead time, você tem o estoque de segurança e o P aqui, pessoal, ponto de requisição. O ponto de requisição vai ser igual a... vai ser feito quando a quantidade de estoque estiver igual à demanda durante o lead time mais o estoque de segurança. Então, por exemplo, se o estoque de segurança, se a demanda durante o lead time aqui for de 120 unidades e você coloca um estoque de segurança de 100 unidades, o ponto de aquisição vai ser igual a 220. Ou seja, quando a quantidade de estoque ser 220, você vai fazer a requisição para o seu fornecedor, mantendo sempre um estoque de segurança de 100 unidades ali. Importante entender que as incertezas na gestão de estoque elas vêm do nível de disponibilidade, da incerteza na demanda e da incerteza na oferta. Então vamos falar de cada uma delas. O nível de disponibilidade é aquele nível que a empresa vai querer colocar, né, assumir. Então a primeira coisa que você faz para fazer a gestão de estoque de segurança é definir o nível de disponibilidade. E aí, lembre da distribuição normal que nós falamos lá no exemplo do jornaleiro. Então a empresa vai definir o quanto que ela quer atender ao cliente. E existe a tabela da distribuição normal da chamada estatística Z. Está aí no material que eu passei para vocês. Que ela diz basicamente o seguinte. É usado em várias situações, mas no caso de gestão de estoque, você vai ver esse Z aí como nível de disponibilidade, esse Z que está em vermelho, tá? Então, se a empresa quiser 95, os números pretos é o percentual, é o nível de disponibilidade. Então, se a empresa quiser 95% de disponibilidade, você vai ver onde é que fica o 0,95, que é o valor de 95%, né, em número. Aí vocês vão ver que ele fica bem aqui, olha, quando
a tua linha está 1,6 e a tua coluna está entre 0,04 e 0,05, ou seja, 0,045. Então, para o nível de disponibilidade de 95%, o Z vai ser igual a 0,6 mais 0,045, que dá 1,6 mais 0,045, que dá 1,645, tá? 645. Então, eu falei 95% porque é padrão as empresas usarem esse nível de disponibilidade de 95%, mas poderia mudar conforme a estratégia da empresa. Para a empresa poderia ser mais viável 90%, poderia ser mais viável 98%, aí você ia mudar o valor de Z, tá tabelado aí. Esse Z é importante, porque a gente vai usar ele nas fórmulas seguintes. O estoque de segurança, a gente vai calcular agora com a incerteza na demanda. Quando você tem certeza apenas na demanda, a fórmula de estoque de segurança ideal é Z do nível de disponibilidade adequado, vezes raiz de L, que é o lead time, vezes o desvio padrão da demanda. Então, no nosso exemplo, o Z a gente usou de 95%, 1,645, o lead time é 4 e o desvio da demanda é 100 unidades. Nós chegamos a um estoque de segurança de 329 unidades. Agora, como é que fica o estoque de segurança considerando incertezas na demanda e no lead time? Você tem aqui que o estoque de segurança é igual ao Z do nível de disponibilidade desejável, vezes o desvio padrão da demanda durante o lead time. Lembra que eu falei anteriormente? Então, esse desvio padrão da demanda durante o lead time, ele tem uma fórmula de se calcular, que é a raiz quadrada da média do lead time. Lembra que o lead time de 4 dias é uma média, vezes o desvio padrão da demanda, mais a média da demanda ao quadrado, esse desvio da padrão da demanda é ao quadrado também, vezes o desvio padrão do lead time ao quadrado. Então, esses são os valores daqui dessas variáveis. Aplicando a fórmula, nós chegamos ao desvio padrão da demanda durante o lead time de 921,95. E aí, pessoal, é só aplicar a fórmula do estoque de segurança. Então, o estoque de segurança vai ser 1,645, que é o Z do nível de disponibilidade adequado, vezes 921,95, que dá 1.516,62 unidades. Então, percebam que quanto mais você aumenta a incerteza, mais você vai ter que aumentar o estoque de segurança. Técnicas de gestão de estoque. São 5 técnicas que nós vamos ver aqui: a FIFO, a LIFO, a FEFO, a curva ABC e o Just in Time. FIFO significa First In, First Out, também chamado de PEPs, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. É adotado para produtos de baixo prazo de validade. O que é isso? Você tem lá no seu estoque produtos que entraram aqui primeiro, segundo, terceiro. E a saída vai seguir essa ordem também. Então, os produtos mais antigos, eles também vão sair primeiro. Aqui, assim você vai evitar que esse produto mais antigo fique durante muito tempo no estoque e estrague. O LIFO é o Last In, First Out, ou seja, o último que entra, primeiro que sai. É adotado por empresas que sempre desejam entregar o melhor produto ao cliente, como no caso aqui da Ambev. O produto que vai sair vai ser o mais recente. Então você tem um produto que entrou primeiro, segundo, terceiro, mas esse terceiro é o que vai logo sair, porque em tese ele é o de melhor qualidade. E aí você quer manter a qualidade do produto, mesmo que isso custe talvez ali uma deterioração dos produtos mais antigos. Mas para manter a qualidade do seu produto, você vai sempre colocar no mercado os mais recentes. O FEFO é o Last Expire First Out. Aqui você vai olhar o prazo de validade dos produtos, porque você pode ter produtos com diferentes prazos de validade.
independente da ordem que eles entraram no estoque. E aí você vai sempre colocar o produto com menor prazo de validade para sair primeiro, justamente para você não perder estoque. Você tem a curva ABC como outra técnica, em que você vai focar nos produtos chamados A. Aqui, esse ABC, o A são os 20% dos produtos que correspondem a 80% dos resultados da empresa. Você faz uma análise financeira e vê de onde vem os seus resultados, qual produtos traz, e aí você vai focar na gestão desses daqui. Você vai, talvez, até eliminar os produtos B e C, que são produtos que têm um percentual ali no seu estoque, mas que não traz, que traz um percentual maior em relação aos resultados, conforme a estratégia da empresa, né? Ou C menos do que o B ainda. Outra técnica importante é o Just in Time, que é justamente quando a empresa ela tem trabalha com nenhum estoque. Ou seja, você pode trabalhar com muito estoque, aí você tem a chamada produção empurrada. Aqui o nosso exemplo é quando você vai aí numa loja e já tem um produto como você quer. É o produto que você quer, pré-fabricado, no estoque. Tá? Então você vai ter maior nível de responsividade. Por outro lado, você pode ter uma empresa que não trabalha com nenhum estoque. E aí o cliente vai e diz como que é o produto. A empresa vai fazer uma requisição para o seu ambiente interno ou para os seus fornecedores para fazer um produto conforme as características do cliente, conforme o cliente solicitou. Isso é chamado de Just in Time. Tá? Bom, pessoal, para finalizar a aula, nós temos um mapa mental. Nós tratamos da gestão de estoque, vimos que existe um dilema, que a empresa pode trabalhar com muito estoque, tendo maior responsividade, ou com pouco estoque, tendo menor custo financeiro. E aí nós falamos que a gestão de estoque ela se baseia primeiramente na previsão da demanda. Nós colocamos 3 métodos de previsão da demanda, média móvel simples e média móvel ponderado, quando você tem ali somente um nível de estoque, e a pulverização dupla, quando além do nível você tem a tendência. Aí nós tratamos dos modelos de gestão de estoque, com um esquema de uma pergunta. Se o estoque pode ser... a primeira pergunta é se o estoque pode ser reposto. Se a resposta for não, nós aplicamos o modelo do período único, que é justamente o problema do jornaleiro. Se a resposta for sim, nós aplicamos modelos de períodos múltiplos. Aí passamos para uma segunda pergunta. Qual o objetivo? Se o objetivo for o ganho de escala, como no caso de empresas como a Vale, nós aplicamos o modelo de estoque cíclico. Mas se o objetivo for a responsividade, nós vamos aplicar o modelo de estoque segurança, o exemplo que nós demos da Apple, onde as margens de lucro são altas no produto e, portanto, é ruim você perder uma venda. Olha só, nós temos também incertezas na gestão de estoque. E esse estoque de segurança ele é aplicado para essas incertezas, tá? Para a situação em que existem incertezas. E essa incerteza pode vir da demanda e da oferta, sendo importante a determinação do nível de disponibilidade. Por fim, nós falamos de técnica de gestão de estoque, falamos da FIFO, da LIFO, da FIFO, da curva ABC e de Just in Time. Pessoal, uma atividade avaliativa aqui nessa disciplina. Aqui as referências da aula. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção. Esta e outras aulas da disciplina estão disponíveis no meu canal do YouTube, na playlist que vocês podem estar vendo.